Paz do Senhor, povo de Deus, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida. Eu sou a pastora Patrícia Ranieri, conforme nós nos acordamos de fazer o estudo da Palavra de Deus acerca de libertação. Hoje quero começar a nossa primeira aula. Estudo de número 1, acerca do que é um cativeiro espiritual. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, eu já tenho aqui aberto, versículos do 10 ao 17. Lucas, desfocou. Lucas, capítulo de número 13, versículos do 10 ao 17. Se você tiver aí um caderno, já pode anotar. Estudo 1, amém? O que é um cativeiro espiritual. Você também tem a liberdade de colocar data se quiser. Lucas, capítulo 13, versículos do 10 ao 17, a palavra do Senhor diz da seguinte maneira: Ora, ensinava Jesus no sábado em uma das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade havia 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém? Até aqui, fecha teus olhos, Pai. Eu quero te agradecer por esta oportunidade de estudar a sua palavra com os meus irmãos. Hoje, primeiro dia de estudo da nossa lição, vamos conhecer o que é um cativeiro espiritual. Eu peço que a sua palavra venha iluminar os olhos do nosso entendimento, nos trazer conhecimento e nos fazer conhecer e identificar aquilo que vivemos e aquilo que ainda não conseguimos viver, que é a plenitude das promessas da tua palavra. Em nome de Jesus, faça-nos livres neste dia. É o que eu oro, peço e agradeço. Você diz no nome de Jesus, amém. Bem, queridos, para você que está agora iniciando esse vídeo junto comigo, sou a pastora Patrícia Ranieri e vamos estar estudando por 11 lições, 11 semanas ou 11 dias seguidos acerca de libertação, cativeiro espiritual. Agora sim a pergunta: o que é um cativeiro espiritual? A pergunta, ela precisa ser respondida com uma outra pergunta. É possível haver um cativeiro espiritual, sobretudo, na vida daqueles que são filhos de Deus? É possível que você e eu e você, sejamos filhos de Deus, mas que estejamos presos em um cativeiro espiritual? Uma outra pergunta: é possível haver cativos dentro da igreja? Se formos pensar numa terceira pergunta, por que então há cristãos aprisionados? Porque vidas, almas aprisionadas. Em que consiste, seria uma outra pergunta, em que consistem os sintomas de um cativeiro espiritual? Porque se há filhos de Deus que estão dentro de um cativeiro espiritual, quais seriam esses sintomas para que eu possa olhar para mim e buscar identificar esse possível cativeiro espiritual?
E uma última pergunta: como que eu vou lidar com isso, se eu identificar que na minha vida há um cativeiro espiritual? Então, são estas as perguntas que nós vamos propor, analisar juntos em grupo, sob a luz da palavra de Deus e discuti-las. Amém? Li com vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 13. Aqui conhecemos, então, uma mulher paralítica, que certa vez Jesus ensinando dentro de uma sinagoga, e isso eu preciso enfatizar, porque quando o texto diz que ele estava ensinando dentro da sinagoga, esse episódio de uma mulher enferma se dá com alguém que está dentro da casa de Deus. Sinagoga nada mais é do que o lugar onde eles se dedicavam a aprender a palavra de Deus, a cultuar a Deus, ao ensino da palavra de Deus. Então, esta mulher, ela estava dentro de uma sinagoga. Ali Jesus estava ensinando. Era um dia de sábado. E ali se achega uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, ok? E esse espírito de enfermidade, ele possuía a vida dessa mulher já há 18 anos. Aí o texto conta o aspecto, né, as características dessa mulher. Ela era alguém que andava encurvada, ela era uma mulher que não podia se endireitar, né? E quando Jesus olha para ela, o texto diz que chama a atenção dele, né? E ele chama ela e diz para ela: mulher, você está livre. Ele fala para ela: você está livre da sua enfermidade. Coloca a mão sobre ela e imediatamente ela se endireita e começa a dar glória a Deus. Só que também o texto conta de um outro episódio, junto a esse do milagre. Vemos uma mulher sendo curada, vemos um grande milagre, uma mulher sendo despreendida de um cativeiro espiritual de 18 anos, um cativeiro de uma enfermidade, e uma enfermidade aqui de um espírito de enfermidade. Vemos aqui agora o texto nos contar que os chefes da sinagoga, se podemos dizer, uma liderança espiritual, pastores, né? Vamos colocar assim, naquela época, chefe da sinagoga, e hoje líderes espirituais, aqueles que estão à frente de um rebanho, eles se indignando de ver que Jesus estava curando num sábado. E ali ele fala para a multidão: como assim? Vocês 6 dias devem trabalhar, mas o 7º vocês devem descansar. Não no sábado se deve estar fazendo cura. E Jesus indaga perguntando: mas por quê? Né? Por que não se devia livrar de um cativeiro, ou deste cativeiro? Olha que Jesus enfatiza que o espírito de enfermidade na vida daquela mulher é um cativeiro. Então ele diz: por que motivo não se deveria livrar desse cativeiro em um dia de sábado esta filha de Abraão? Filhos de Abraão, quando a Bíblia menciona, são os filhos de Deus. Então ela é uma mulher convertida, ela é uma mulher que conhece da palavra de Deus. E Jesus então indaga, argumentando: mas por que não? Se essa mulher é uma filha de Abraão, a quem Satanás trazia ela presa em um cativeiro há 18 anos. E tendo ele dito todas essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. O povo não, o povo se alegrava, glorificava a Deus, porque Jesus tinha feito mais um milagre. Então, eu te pergunto, você, já que estamos falando o que é um cativeiro espiritual, eu te pergunto, você já foi visitar algum preso? Estou falando preso mesmo, literalmente na cadeia, né? Eu, pastora Geisa Ribeiro, nós fazemos o trabalho carcerário dentro de presídios, de unidades prisionais aqui no interior de São Paulo, tanto presídio feminino quanto masculino. Então, você já foi visitar algum preso na cadeia? Por que eu te pergunto? Você consegue transpor esse exemplo desta mulher pensando no mundo espiritual? Você consegue transpor a experiência dela de vida
para o mundo espiritual, como ele trabalha? Porque Jesus disse que essa filha de Abraão, essa filha de Deus, ela estava em cativeiro, ou seja, cativeiro é prisão. Eu gostaria que você anotasse já isso também aí no seu caderno, ou na lateral da sua Bíblia, no texto que nós estamos lendo. Anote aí, cativeiro igual a prisão. Por isso, esse paralelo, se você já foi em um presídio. Porque num presídio, numa unidade prisional, aquele que é preso, ele tem privações de sua liberdade, ok? E aqui, quando esta mulher está vivendo dentro de um cativeiro, em uma prisão, eu lhe pergunto quais são as características desse cativeiro, porque são muito semelhantes a de alguém que está preso dentro de uma reclusão, vivendo uma reclusão. Então, associe nesta hora o que é um cativeiro físico, aquele que está recluso dentro de um presídio, com o cativeiro espiritual. E dê para mim alguns exemplos, se você conseguir. Eu vou te ajudar a raciocinar nesta hora. Primeiro, a pessoa que comete um delito e ela é apreendida pelo seu delito, ela agora tem que cumprir uma pena. Por quê? Porque ela deu uma legalidade, né, para, através de uma transgressão cometida, perder este direito da sua liberdade e ter de se submeter a uma autoridade que agora a subjuga a viver dentro de um presídio, recluso, fechado, com impossibilidade, né, de uma vida livre. Então, aqui tudo começa com uma legalidade. Se na vida secular se começa com uma legalidade, na vida espiritual, no plano espiritual, uma pessoa cativa, ela também, infelizmente, está vivendo um cativeiro porque ela abriu uma legalidade, uma porta, uma entrada, uma abertura. Foi aberta uma brecha. Agora, quando uma porta se abre para o maligno, ele entra. Então, se você quiser anotar, escreva aí. Legalidade é igual a uma porta que se abre para o maligno. Queridos, eu vou tomar uma aguinha aqui que eu já deixei separada aqui no meu copão gigante e eu queria que você anotasse então isso. Legalidade é igual porta que se abre para o maligno. Quer entender de uma maneira mais clara? Pois bem, o que é uma porta que se abre para o maligno? Nada mais é do que lixo. Isso mesmo, lixos que são colocados, mas que não são retirados. Você imagina dentro da sua casa, você retira os lixos do banheiro, você retira o lixo da cozinha, você faz uma limpeza no pátio, no quintal, na garagem, e você acondiciona esses lixos em bolsa, ou acumula esses lixos, né? Separa eles em um canto. Só que você junta esses lixos, você coloca eles num canto, mas você não retira. Então, esse lixo vai começar a feder. Esse lixo vai começar a ser algo que vai deixar o ambiente carregado. Vai deixar esse ambiente impossibilitado de se dizer que é um ambiente limpo, arejado, perfumado, e aí você dá os adjetivos que você quiser. Então, a pessoa que ela está agora abrindo uma legalidade, ou abriu lá atrás essa porta para o maligno e colocou um monte de lixos na sua vida, mas ainda não retirou, esse indivíduo é alguém que ele tenta se caminhar, ele tenta avançar, ele tenta viver, mas esse indivíduo ele percebe que ele não consegue sair. A filha de Abraão, que o texto de Lucas capítulo 13 nos narrou, essa filha de Abraão, ela estava encurvada, ou seja, sem de modo algum poder endireitar-se,
Foram com essas frases que o texto narrou, né, e descreveu a maneira como ela vivia, sem de modo algum poder endireitar-se. E há um comentarista que fala desse texto e ele fala do ciclo do cativeiro. E falando do ciclo, se você quiser eu vou te pedir, anote isso, coloque aí, ciclo do cativeiro, 2 pontos para que você agora também possa ter esse material e depois você possa estar revendo o teu próprio estudo que juntos nós estamos fazendo. Então você escreveu ciclo do cativeiro, 2 pontos, põe um pontinho embaixo, um número 1, letra A, como você quiser, tá? Vamos analisar então como é um ciclo do cativeiro. Primeiro, a pessoa, ela peca. Escreve, peca, aí você coloca um hífen, confessa. Bom, né? Até aí tudo bem. Nós pecamos e logo em seguida nós confessamos, ok? Graças a Deus. Mas eu quero que você anote um segundo pontinho, ou número 2, ou letra B. Coloque agora, peca, confessa, mas não deixa e volta a pecar. Você entendeu o que é um ciclo de cativeiro? Eu peco, eu confesso. Eu deixo por um tempo, mas eu volto a pecar na mesma coisa. Eu confesso e eu volto a cometer o mesmo pecado. Então isso é um ciclo de cativeiro. A pessoa, ela não consegue, infelizmente, se livrar, ela não consegue sair. Se você não consegue se desprender de algo, isso é um cativeiro espiritual. E o que acontece quando alguém está vivendo um cativeiro espiritual? Essa pessoa ela não tem força para deixar. Por mais que ela seja consciente de que ela necessita deixar, ela não tem força para abandonar. E o cativeiro, assim como num presídio como nós que vamos lá dentro, é um lugar de trevas, querido. Cativeiro é um lugar de trevas. Cativeiro é um lugar de opressão. E são áreas, o cativeiro, ou os cativeiros, são áreas, esses lugares de trevas, áreas na nossa vida que muitas vezes são áreas não confessadas para Deus, são áreas não reveladas, são aqueles segredinhos muito bem guardados que nós escondemos, mas nós não confessamos, nós escondemos, ninguém sabe, e tá assim, ó, no oculto, nunca foi revelado, mas existe, habita. E como nós vamos ver adiante nos nossos estudos, esses cativeiros, esses lugares de trevas, são verdadeiros quartos escuros. Então, nesta hora, eu quero profetizar sobre a sua vida que Deus, Ele vai abrir os olhos do nosso entendimento e Ele vai trazer tudo aquilo que não foi revelado, que está guardado em oculto, e Ele vai trazer à luz ao nosso próprio conhecimento para que nós possamos nos arrepender, confessar e deixar, para que esse quarto escuro na nossa vida não haja mais dentro dele nenhuma mazela, nenhum lixo espiritual que nos impossibilite de sermos livres e viver a palavra de Deus. Amém? Uma outra questão que eu quero que você aí anote é que em um cativeiro não existe monitoramento, ou seja, guardas que vigiam esse local. É igual ao presídio. No presídio há monitoramento, só que no cativeiro espiritual não há um monitoramento, não há um guarda que vigie esse local. Além da pessoa ela estar presa, há seres espirituais que cuidam para que esse indivíduo continue sempre no estado de prisão. Então você imagina a vida desta pessoa, ela é, ela é controlada, como aqui disse
monitorada, vigiada, cercada por espíritos malignos, ok? Isso é muito terrível. Um cativeiro também, um cativeiro espiritual, ele pode ser visível, né? Do ponto de vista espiritual. Talvez a grande maioria que esteja, inclusive, nessa situação, ainda nem se deu conta disso, de que está vivendo um cativeiro espiritual. Às vezes, até mesmo os que convivem, tá, com os cativos, eles não percebem que essas pessoas estão cativas. No caso da filha de Abraão, que a Bíblia aqui menciona essa mulher em Lucas 13, todos ficaram perplexos. Todos eles, diante da sua libertação recebida. Por quê? Porque aquela igreja, aquela sinagoga, onde essa mulher tinha aquela enfermidade, eles tratavam isso como se fosse um mal natural, uma enfermidade, uma doença qualquer, mas não como algo espiritual. Amém? E grande foi a surpresa de todos. Não era uma dor nas costas, não era uma simples enfermidade, era um espírito maligno, era um espírito que aprisionava. Então, dificilmente alguém sai sozinho de um cativeiro. Isso é fato, por isso nós sempre estendemos campanhas de libertação, porque isso é um fato. Sair sozinho de um cativeiro, a pessoa não consegue. É muito difícil. Sempre será necessário a ajuda de um conselheiro, do seu pastor, de um amigo, de um ajudador. Alguém que o Senhor vai levantar e vai pôr no seu caminho para te ajudar a sair desse cativeiro. Por isso, a importância de nós nutrirmos relacionamentos profundos. Amém? Vamos cultivar e nutrir relacionamentos profundos, porque nós vamos precisar. E principalmente, vamos avaliar qual o grau da nossa libertação, qual o grau da nossa cura. Avalie isso. Porque quanto mais superficial for a sua cura, quanto mais superficial for a sua libertação, mais distantes nós seremos desse relacionamento maior e mais intenso com Deus e sua palavra, com a palavra e com Deus. Amém? E maior também, quanto mais superficial for a nossa libertação, sabe aquela coisinha assim que a gente não toca lá na ferida, não toca, não entra lá dentro, e só for aquela coisa, deixa ele, deixa ela que ela é legal? Não, deixa ele, deixa ela que ela é legal? Não, vai sair por ordem alfabética, em nome de Jesus, de A a Z, de A a Y, vai ter que sair tudo. A casa vai ter que ser varrida e vai ter que ser limpa, porque uma vez limpa, uma vez indo no profundo, queridos, você vai poder viver uma vida de um relacionamento profundo com Deus, e menor vai ser o indicativo da tua prisão. Quanto mais superficialzinho, maior a prisão, maior a doença da alma. Ponto número 2, deixa eu tomar aqui mais um pouquinho de água. O que nós lemos lá em Lucas 13, pensando nessa passagem bíblica? Eu quero te perguntar, você consegue especificar, né, na sua opinião, a importância do ministério da libertação na vida de uma igreja? O que você acha? O ministério da libertação é importante ou não é, depois que lemos esse texto? Sabe por quê? Eu te pergunto. Porque o ministério da libertação é bíblico. Ministério de libertação não é invenção de crente, não é invenção de pastor, não é invenção de vaso, de profeta. Não. Ministério de libertação é bíblico. Os teólogos, eles afirmam que Jesus, ele gastou possivelmente um quarto do seu tempo lidando com os cativos do diabo. Você pode anotar aí, 1 João
capítulo 3, versículo 8. Anote, 1 João, capítulo 3, versículo 8. Jesus, ele passou 1/4 do seu tempo lidando com cativos do diabo, ok? E nos evangelhos, Jesus, ele deu, querido, ele deu autoridade aos seus discípulos. Quem são os seus discípulos? Somos nós. Aos seus seguidores. Quem são os seus seguidores? Nós. Ele então nos deu essa autoridade para que nós expulsássemos os demônios em o nome de Jesus. Amém? Leia e anote aí. Mateus, capítulo 10, versículo 1. Amém? Anotou? Ok. Depois você vai meditar e vai ler na tua Bíblia. E quando você lê na sua Bíblia, ó, pega a canetinha e anote tudo isso. Amém? Para a sua vida, para que você aprenda. A gente aprende sublinhando, a gente aprende anotando, a gente aprende escrevendo. Agora, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 12, anote, Atos 19, 12, capítulo 19, versículo 12. Em Atos, eles continuam libertando os cativos do diabo, você pode ler aí. Então, exercer a libertação é um sinal sobre a vida de todo aquele que nele crê, de que Deus, ele veio para nos fazer livres. Anote, Marcos 16, 17. Marcos, capítulo 16, 17, versículo 17. Então, o Senhor, ele quer que exerçamos a libertação. E isso é um sinal sobre a vida de todo aquele que nele crê. Ser livre. Precisamos sermos livres, ok? Agora, a igreja, aonde entra a igreja? A igreja, ela é um lugar de culto, a igreja é um lugar de adoração, a igreja é um lugar de pregação da palavra, mas também não devemos esquecer que a igreja é uma comunidade terapêutica, e eu gosto de usar a palavra hospital, né? Ela é uma unidade, uma comunidade terapêutica que se presta a curar, a libertar. Então é uma unidade sim curadora, é uma unidade sim libertadora, e é por isso que se deve sim ministrar libertação sobre os cativos que lá na sua igreja houver. Não podemos ver uma pessoa perturbada, cativa por demônios e achar que, andando na fé ela vai ser livre. Não, não, não. Somos nós que precisamos ajudar as pessoas a sair de um cativeiro. Lembre-se que anteriormente eu lhes falei que dificilmente uma pessoa consegue sair sozinha de um cativeiro. Agora, nós compreendemos a dinâmica do mundo espiritual em que nós vivemos, segundo a palavra de Deus, porque o contexto ocidental em que nós vivemos, ele é altamente aqui, ó, racional. Então, para a gente entender essa dinâmica do mundo espiritual em que nós vivemos, esse contexto, né, ocidental, essa mente, né, que nós vivemos, que tudo raciona, que para tudo tem que ter um porquê. Não, mas é que eu tenho que desmistificar tudo, e somos às vezes como Tomé, mas é que eu preciso ver para eu crer, eu preciso entender, e argumenta. É muito bom argumentar, eu sou muito argumentativa. Ou argumentadora. Eu sou muito argumentadora. Mas, amados, a Bíblia, ela foi escrita numa cultura em que se acreditava na intervenção do mundo espiritual sobre o mundo natural. Leia e anote aí, Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios 6:12. O que eu vou ver ali em Efésios 6:12? A intervenção do mundo espiritual no mundo natural nosso. Existe? Sim. Acontece? Sim. O mundo espiritual sempre está intervindo no nosso mundo natural.
Então, a profecia de Isaías 61, anote, Isaías 61, declara que um dos ministérios de Jesus seria proclamar liberdade aos cativos, tá? E pôr em liberdade os algemados. Amém? Você vai ler lá no versículo 1 de Isaías 61. Então, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Um cristão como você, um cristão como eu, um cristão como nós acreditamos que somos, né? Um cristão sincero, ele pode estar debaixo de um cativeiro espiritual? Sim ou não? É uma boa pergunta, né? Repare no versículo de número 16, que Jesus chamou a mulher cativa, Jesus chamou a mulher cativa de filha de Abraão. Ao princípio eu disse para vocês, analise esse termo filho de Abraão. Filha de Abraão no Novo Testamento. E veja que o contexto, ele pode inclusive ser aplicado na vida de alguém hoje. Eu vou te dar algumas referências e você vai ler. Posso dizer? Você vai anotar? Porque todas as passagens que atestam o termo filha de Abraão era usada no Novo Testamento para falar de pessoas salvas. Então anote aí, filho ou filha de Abraão igual, anotou? Pessoas salvas, amém? Ou no mínimo tementes a Deus. Você pode colocar isso, pessoas salvas, vírgula, tementes a Deus, ok? E mesmo assim, sendo filho ou filha de Abraão, temente a Deus, salvas, são pessoas que estão vivendo algum tipo de cativeiro, ok? Então, as referências, Mateus, capítulo 3, versículos do 7 ao 10. Outra referência, João, capítulo 8, versículos do 39 ao 44. Amém? Lucas 19, versículos do 8 ao 10. Ok? Amém? Então, o fato de termos aqui uma filha de Abraão, uma pessoa salva, uma mulher temente a Deus, ela era cativa. E isso sugere a possibilidade, sim, eu posso afirmar, de termos mais filhos de Deus, embora salvos, ainda cativos dentro da igreja. Ok? Agora, ponto número 4. Eu quero te fazer uma pergunta. Quais fatores podem levar um filho de Deus a estar cativo? Mas o que leva um crente? O que leva um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus estar cativo? Então, eu quero que você agora anote. Eu vou te dar aí várias referências bíblicas e eu vou pedir que você, na frente da referência bíblica, escreva o que leva uma pessoa a estar em um cativeiro espiritual. Vou tomar mais um pouquinho d'água. Vamos lá? Anote. Isaías, capítulo 5, versículo 13. Anote. Isaías 5, 13. Na frente, você vai escrever falta de conhecimento. Falta de conhecimento é cativeiro porque aprisiona a pessoa. Ela não tem o conhecimento da palavra de Deus. Falta de conhecimento é um motivo para alguém estar cativo. Segundo, anote, Efésios, capítulo 4, versículos do 25 ao 30. Anotou? Efésios, capítulo 4,
versículos do 25 ao 30. O que diz Efésios 4, do 25 ao 30? Coloque aí outro motivo. Mentira! Seja mentirinha pequenininha ou mentirinha grande, tá? Tudo é mentira. Então, anote aí. Mentira. Ira acumulada. Ira. Anote. Mentira, vírgula. Ira acumulada, vírgula. Furtos, vírgula. Palavras torpes. Palavras torpes é palavrão. Isso mesmo. Ficar falando grosseria, ficar falando um monte de palavrão, ficar falando asneiras. Isso aprisiona a sua alma. Isso é um motivo, sim, é um fator para que você possa ser um crente, mas, infelizmente, estar cativo. Terceira referência, anote. João 8:34. Anotou? João 8:34, escreva o pecado. Ai, eu não sei o que é pecado. É tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. É pecado. Quarta referência, anote. Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Pecado dos pais. E o que eu tenho a ver com isso? Lá na frente nós vamos estudar. Por favor, anote. Êxodo 25, pecado dos pais. Você não acredita, não? Estou falando de um pai fora da presença de Deus, de uma mãe fora da presença de Deus, entendeu? E que ela, em vez de transferir para a vida dos seus filhos uma herança espiritual, né? Uma herança divina, ela transfere para os seus filhos, ela deixa para eles um legado de maldição, tá? A gente vai ler isso mais para frente. Posso falar o quinto? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo do 18 ao 20. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo do 18 ao 20. Um outro motivo de um filho de Deus estar cativo: alianças com demônios. Eu fiz alianças com demônios lá atrás, no passado, e não rompeu essas alianças, tá ligado ainda, tem que desligar isso. Alianças com demônios, anotou? Sexto, 2 Coríntios, capítulo 2, versículos do 10 ao 11. 2 Coríntios 2, versículo do 10 ao 11. Um outro motivo: falta de perdão. Com licença que eu vou tossir. Desculpe. Falta de perdão é cativeiro espiritual, tá? Vamos lá? Sétimo, anote. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos do 16 ao 18. Vou repetir. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos do 16 ao 18. Coloque aí na frente. Um outro motivo de cativeiro: pecado sexual. E pecado sexual nós vamos falar também tudo bem esmiuçadinho, para não ficar aquela coisa assim, isso pode, isso não pode, isso sim, isso não. Nós vamos falar um jogo aberto, vamos jogar limpo, porque o nosso propósito é morar no céu, não é falar de pornografia. Mas pecado sexual é cativeiro espiritual. Próximo, Deuteronômio 7. Deuteronômio 7, versículos do 25 ao 26. Deuteronômio 7, 25 ao 26. Escreva aí, objeto contaminado. Objeto contaminado, vamos explicar também tudo isso.
Quantas coisas a gente às vezes não tem dentro de casa, que ganhou, vou tomar mais um pouquinho d'água, ganhou, trouxe, patuá, mandinga, vamos aprender. E aí deixa um espacinho nesse seu caderninho, nessa sua agenda, para você acrescentar outros depois, tá bom? Quinto ponto. Nós recentemente temos também percebido que uma das principais marcas de um cativeiro, que eu disse anteriormente, que são os quartos escuros, ou seja, áreas nunca faladas, áreas nunca confessas, elas podem sim dar a nós uma abertura para que entendamos que sim, estamos vivendo um cativeiro espiritual. Então, para isso eu quero te fazer uma pergunta. Você consegue dar algum exemplo de um quarto escuro? Não? O que te vem à mente um quarto escuro? Eu vou te ajudar. Coloca aí primeiro ponto. Quarto escuro. Coloca aí um primeiro ponto. Porque o quarto escuro é uma marca de cativeiro. Então, o primeiro ponto de um quarto escuro: ter sido abusado, ter sido abusada, ou ter abusado de alguém. Eu tô falando sexualmente, tá? Anotou? Ok. Ponto número 2. Quer um outro quartinho escuro? Que precisa entrar luz dentro dele? Pecado de adultério no passado. Teve uma aventura extraconjugal? Isso aí é um quarto escuro que vai ter que ser iluminado. Como é que esse quarto ele é iluminado? Com a confissão, tá? Só que vamos ser prudentes. Você não vai agora buscar a sua esposa, não vai buscar o seu marido, né? Você não vai trazer essas mazelas, mas você vai dobrar o seu joelho e você vai confessar isso ao Senhor. E tem que haver arrependimento no teu coração, para que o Senhor possa te perdoar e você ser livre dessa condenação, ok? E se você tiver uma autoridade espiritual, alguém de confiança, seu pastor, seu líder, você pode se sentir em confiança, confessar ao Senhor diante dele, para que essa pessoa imponha as mãos sobre a tua vida e ore com você e declare a sua liberdade desse cativeiro em nome de Jesus. Anote um ponto de número 3, que é outro quartinho escuro. Pornografia, é isso mesmo. Quarto ponto, quartinho escuro. Isso também é um cativeiro. Homicídio. Homicídio você matou alguém. Isso é um grande quarto escuro, é uma grande prisão de alma. Você precisa confessar, tá? Posso deixar em aberto aqui o quinto ponto para que você coloque? Vamos lá, uma ideia. Qualquer segredo que você tenha guardado às 7 chaves. Qualquer segredo que ninguém saiba, só você e Deus, guardado às 7 chaves, você tem que confessar para Deus. Você tem que se arrepender para você ser livre. Amém? Ponto número 6, e logo depois dele eu já vou concluir o nosso estudo de número 1, tá bom? A nossa primeira lição, viu que rápido? Nem deu 1 hora de estudo ainda. Ponto número 6, eu te pergunto, quais são os principais obstáculos? Quais os principais obstáculos, sobretudo emocionais, tá? Que nós enfrentamos para abrir, né, os nossos quartos escuros, ou o quarto escuro. Qual o obstáculo emocional? Talvez você tá assim, ai, não entendi. Pastora Patrícia, me exemplifica isso melhor. Tá bom, vamos lá. Vou te dar aqui alguns exemplos. Um primeiro exemplo de um obstáculo, né, emocional, para que esse quarto escuro seu venha a ser iluminado, é o medo. Isso é um obstáculo emocional. Um obstáculo emocional é esse medo do que vão pensar de você. Isso é um obstáculo para você sair desse cativeiro. Então hoje, decida tirar
arrancar essa máscara da tua alma. E essa é a tarefa mais difícil, arrancar a máscara da alma. Quando você arrancar essa máscara, você vai ser livre. Ponto número 2. Eu disse que o primeiro obstáculo emocional para sair do cativeiro é o medo do que vão pensar de você. O segundo é ter sido traído lá no passado, ok? Quando você confiou em alguém e agora você vai pensar que vai expor, né, o nosso pecado, o teu pecado ou a tua fraqueza para outros, traindo, né, novamente a sua confiança. Não. Você foi traído no passado, hoje você precisa confessar para você ser livre. Só ore para que Deus direcione para quem você vai poder expor o teu pecado, expor a tua fraqueza. Sabia que quando a gente declara, quando a gente confessa, a gente passa a ser livre? A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e ela te libertará. O que ela diz, a verdade? Que você precisa se confessar. Então, confessa para você ser livre, confessa para você ser perdoado. Amém? Um terceiro obstáculo emocional é o comodismo com o pecado. Tem gente que está tão cômoda com o pecado. Tá gostoso, né? Você não quer sair disso, mas você precisa. Porque se o pecado, que é esse cativeiro que você vive, esse quarto escuro, ele é gostoso, ele é bom, você acha que não consegue viver sem ele, que não consegue vencer, mas ele é na sua vida um cativeiro, te afasta da comunhão com Deus, te traz vergonha, te traz constrangimento, e ainda você acha que é bom, mas sabe que é contra a palavra. Você precisa imediatamente sair dessa condição de comodidade, de pecado e abandoná-lo. Amém? E um quinto obstáculo, eu poderia dizer que é o orgulho. O orgulho. Ai, você vai ter que buscar alguém. Tem pecado que a gente vai ter que buscar alguém para se retratar, para pedir perdão. Pode ser olho a olho, face a face, pode ser uma carta, pode ser uma ligação telefônica, porque também tem o fator distância. Às vezes a tua retratação é com alguém que está em outro país. Você vai comprar uma passagem de avião para ir lá? Então você pode ligar, você pode mandar um e-mail, você pode mandar uma carta, você pode mandar uma mensagem, você pode fazer um vídeo. Mas enfim, o fator emocional, orgulho, eu não vou, não, pedir perdão, não, por favor, é muito humilhante. Pois bem, tá aí um grande problema. Isso é um grande obstáculo emocional. É um quarto escuro que precisa ser iluminado. Vença esse orgulho, em nome de Jesus. Deixa a luz entrar neste lugar do comodismo, do pecado, desse orgulho, desta vergonha, para que o Senhor possa te fazer livre. Tanto que o sexto aspecto aqui, obstáculo que eu ia mencionar, é justamente a vergonha. Ai, mas eu vou confessar que eu já abusei de uma criança, que eu já abusei de alguém. É vergonhoso. Bestialidade. Nossa, eu vou ter que confessar que eu tive relação sexual com um animal. É vergonhoso. Mas se você quiser ser livre desse cativeiro espiritual, você precisa confessar. E aí eu deixo aberto para você acrescentar algo mais. Amém? Então eu quero concluir o nosso primeiro dia de estudo acerca do que é cativeiro espiritual, dizendo para você o seguinte: amado meu irmão, minha irmã, nós podemos então dizer que cativeiro espiritual em cristão é uma vívida realidade, porque todos nós viemos de um passado, de uma vida, temos um histórico, temos uma herança às vezes espiritual por parte de pais, de avós, de ancestrais, e precisa isso ser quebrado em nome de Jesus. Então, cativeiro espiritual em cristão é sim uma realidade, ok? Um momento que eu já volto.